Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 31. Bons estudos! Para a maioria de nós, é tão normal olhar as coisas que nos cercam, como os objetos e a natureza, que muitas vezes a gente esquece de pensar sobre a importância da luz. É verdade. Olha, nós só podemos enxergar as coisas porque elas refletem luz. Se o meu corpo e as minhas roupas não refletissem luz, de nada adiantaria os refletores estarem me iluminando. Bom, eu estou dizendo isso porque a partir da teleaula de hoje, o assunto de física vai ser a ótica. Você vai entrar neste interessante universo da visão. Você vai estudar os fenômenos relacionados com a propagação da luz e muitas outras coisas dentro deste tema. E na teleaula de hoje, você vai começar aprendendo os princípios da ótica geométrica e vai conhecer como esses princípios afetam nossa vida cotidiana. E agora, muita atenção. Luz, câmera, ação. A nossa teleaula está apenas começando. Você já reparou como a rua é cheia de coisas interessantes pra gente observar? É só olhar em volta que a gente pode ver todo tipo de formas, de cores, de texturas, de movimentos. E como você já sabe, nós só podemos ver tudo isso porque essas coisas todas refletem ou emitem luz. E se eu perguntasse como a luz chega até os nossos olhos, você saberia responder? E se eu dissesse para o pessoal aqui na rua que a linha reta, o que será que eles iam pensar? Vamos ver. Diz uma coisa pra gente. Se eu disser para você que a luz caminha em linha reta, você acreditava? Eu não. Como não? Isso não existe, cara? Não, mas a luz caminha em linha reta. Creio que não, viu, meu? Ela caminha de todos os lados. Quando ela reflete, ela fica numa reta só, né? Não acredito. Pois é, apesar de ser difícil de acreditar, dizer que a luz caminha é uma afirmação correta. E mais, a luz caminha em linha reta. Esse é um dos princípios da ótica geométrica. Engraçado, viu, Gil? Essa história de que a luz caminha em linha reta eu ainda não entendi direito, não engoli essa história. Será que é verdade? Claro que é verdade, Vicente. Olha, eu já até li sobre isso. A luz caminha em linha reta. Eu até li sobre isso. Quer dizer, eu li em tal lugar, tal coisa, então é assim e pronto, acabou. Quero ver provar. Você sabe provar que a luz anda em linha reta? Eu acho que dá até pra gente fazer uma pequena experiência pra mostrar uma evidência de que a luz caminha em linha reta. Como é que é? Ó, eu tô aqui com esses dois cartões, tá certo? Tá. Os dois têm furo no meio. Pega esse aqui e tenta tapar a luz que vem do teto. Aí a luz passa pelo buraquinho, óbvio. Então, agora use esse outro aqui na frente. Ah, que interessante, hein? Quando eu boto os dois furos bem alinhados, eu consigo ver a luz. Então, é o que eu tô tentando mostrar. Ó, os dois furos, a lâmpada e o seu olho alinhados, você consegue ver a lâmpada. E consegue perceber que a luz caminha em linha reta. Por que você não tenta fazer essa experiência? É verdade mesmo isso da luz caminhar em linha reta? O professor disse isso, mas eu ainda não consegui entender direito. Eu fiz até uma experiência de olhar a luz através de dois cartões com um furo pequeno bem no meio. Ah, eu sei que experiência é essa. E na verdade é isso mesmo. A luz caminha em linha reta. Ou, falando numa linguagem mais científica, é a propagação retilínea. Como isso se dá? Olha só, quando a luz sai de uma fonte, como uma lâmpada, por exemplo, a luz caminha em todas as direções, mas sempre em linha reta. Quer dizer que aquela luz que passou pelos furinhos é um pouco dessa luz? Mais precisamente, essa luz que saiu pelos furinhos pode ser chamada de feixe de luz. Feixe de luz? É a mesma coisa que um raio de luz? Quase. Olha, se a gente imaginar um feixe bem fininho, nós podemos considerá-lo um raio luminoso. Olha só, para simplificar, cada direção para onde a luz é emitida é um raio luminoso dessa fonte de luz, entendeu? Certo. Mas o que é ótica geométrica? Eu nunca tinha ouvido falar nisso.
Ah, mas não é difícil de entender. Acontece que esses raios luminosos têm a sua trajetória modificada quando eles encontram pela frente um certo tipo de objeto. Como, por exemplo, esses que nós temos aqui. Olha só, um espelho, um bloco de vidro e uma lente. Esses objetos são chamados de sistemas ópticos. Como eu estava falando, quando um feixe de luz incide, quer dizer, quando ele bate num sistema óptico, acontece alguns fenômenos como a reflexão ou a refração. E justamente para explicar esses fenômenos, se criou um conjunto de leis que foi chamado de ótica geométrica. Ô Gil, para entender um pouco melhor essa história de lei de refração, de reflexão, vamos fazer uma experiência para entender isso melhor? Sabe que tem uma experiência muito simples que pode exemplificar muito bem isso aí? É mesmo? Só que nós vamos precisar do seguinte, uma lâmpada com filamento reto. Uma caixa com uma fenda, que proporcione um feixe de luz, entendeu? Nós vamos precisar também de um bloco de vidro ou de acrílico. Tá tudo na mão. Agora, é importante fazer essa experiência com pouca luz, hein? Vamos ver essa experiência aí. Vamos lá. Ligar aqui. Aqui. Isso, Vicente. Agora, Vicente, isso, acende a luz, a lâmpada. Tá aqui, ó. Tá vendo esse feixe de luz aqui? Nós vamos incidir no bloco, tá certo? Olha lá o resultado. Agora podemos ver o feixe incidente. Um feixe que bate no bloco e é refletido, e o outro que penetra no bloco, o feixe refratado. Agora entendi o que você está querendo demonstrar. Na verdade, nós temos aqui os dois fenômenos, a reflexão e a refração da luz, não é isso? Exato. A caixa é a luz incidente. A parte da luz que bate no bloco e muda o seu trajeto, mas sempre caminhando pelo ar, é a luz refletida. Agora, a outra parte da luz que muda de direção ao passar de um meio transparente, o ar, para outro meio transparente, o bloco, é a luz refratada. Que legal, hein, Gil? Bom, agora as minhas ideias já estão um pouco mais iluminadas sobre esse assunto, mas eu gostaria de ficar mais por dentro ainda. E você, não gostaria? No lugar de falarmos em feixes luminosos, vamos falar em raios luminosos. Veja o que acontece. O ponto I, onde o raio incidente toca o bloco de acrílico, é chamado de ponto de incidência. Agora vamos medir os ângulos que fazem esses raios. Mas para isso vamos precisar de uma referência. Poderíamos, por exemplo, traçar uma perpendicular à superfície do prisma, passando pelo ponto de incidência. Esta perpendicular é chamada normal, e o plano formado pela normal e o raio de incidência é chamado de plano de incidência. Neste plano de incidência estão, portanto, o raio incidente, a normal, o raio refletido e o raio refratado. A partir destes dados, já é possível formular algumas leis. As leis da reflexão, neste caso, são duas. Primeira, o raio refletido está no plano de incidência. Segunda, o raio refletido forma com a normal um ângulo igual ao que esta forma com o raio incidente. E também são duas as leis da refração. A primeira diz que o raio refratado está no plano de incidência. E a segunda fala que se chamarmos de I, o ângulo de incidência, e de R, o ângulo de refração, vamos ter que a razão entre o seno de I e do seno de R vai ser igual a uma constante que depende dos meios. Em outras palavras, isto quer dizer que um raio luminoso, ao passar do ar para a água, é desviado de um modo. E se passasse do ar para o vidro, teria um desvio diferente. Moça, por favor, você podia dizer pra gente o que é isso daqui? Um copo com água e um lápis dentro. Você não acha que tem nada estranho aqui? Você não acha que a imagem desse lápis está meio distorcida? Parece que o lápis está quebrado. É isso mesmo, você sabe por quê? Não. Eu vou explicar. Isso daqui é um exemplo simples da imagem de um objeto que sofre refração. A gente tem essa impressão de que o lápis está quebrado quando entra na água, porque a luz sofre uma refração quando passa pelo vidro e pela água do copo.
Só que para os nossos olhos, essa parte do lápis que está distorcida pela refração é uma fonte de luz idêntica à parte do lápis que está fora da água. Quer dizer, dá para chamar as duas partes do lápis de objetos reais. Quando nós olhamos essa árvore, nós somos capazes de vê-la porque ela é uma fonte de luz. A luz não é própria da árvore. Ela vem do sol, bate na árvore, é refletida e atinge os nossos olhos. Quer ver outra coisa? Vamos supor que a luz que parte de um objeto, eu mesmo, incide sobre um sistema óptico, como por exemplo a lente dessa câmera que está me focalizando agora. A lente da câmera vai formar uma imagem desse objeto, que sou eu. A ótica geométrica vai determinar as características dessa imagem, se ela está mais próxima ou mais distante do que o objeto, se ela é maior do que o objeto. Como para os nossos olhos, tanto faz se a imagem que nós estamos vendo é o objeto, nós podemos usar sistemas ópticos como uma extensão da nossa visão. Assim, sem sair do lugar, eu posso me afastar de você e no instante seguinte, eu posso me aproximar de você sem fazer o menor esforço. Viu só? Deu para entender como é importante o estudo da visão? Mas e as sombras? Como é que ficam as sombras na ótica geométrica? Olha, boa observação. Na verdade, a sombra é uma consequência direta do princípio da propagação retilínea da luz. Exatamente o que nós estávamos falando agora há pouco. Como assim? Olha só, imagine um objeto, por exemplo, uma bola de futebol, certo? Agora imagine essa bola de futebol dentro de um quarto escuro, iluminado apenas por uma pequena lâmpada. O que vai acontecer? Vai criar a sombra da bola, certo? Certíssimo. A luz que sai da lâmpada se propaga em linha reta para todas as direções, incide sobre a bola, criando uma sombra na parede e uma região de sombra na parte da bola que não está sendo atingida pela luz. Agora, se a propagação da luz não fosse retilínea, isto é, se a luz fosse capaz de realizar curvas, o que aconteceria? É mesmo. Ela poderia até iluminar a parte da bola que está escondida. Mas é claro que isso não acontece. Agora, imagine a mesma bola iluminada por pelo menos duas lâmpadas. Uma lâmpada A e outra B. Agora, além da sombra, a gente vai poder ver uma região chamada penumbra, que é uma região menos iluminada. Imagine só, a lâmpada A vai projetar a sombra da bola sobre a parede e a sombra na bola. A lâmpada B vai fazer o mesmo. O que vamos ter então? Na parede vamos poder ver regiões que A e B iluminam, regiões que nem A e B iluminam e regiões iluminadas somente por A ou por B. Essas são as regiões de penumbra. E o mesmo fenômeno que ocorre na formação das sombras e penumbras vai acontecer durante os eclipses. É verdade, no caso de um eclipse do Sol, o Sol é que serve como lâmpada e projeta a sombra da Lua sobre a Terra, que faz o papel de parede. No caso de um eclipse da Lua, é a Lua que fica de parede e a bola é justamente a Terra. E o Sol vai continuar sendo a lâmpada. Bom, tudo isso que você viu é assunto da ótica geométrica. Quando uma pessoa tira uma simples fotografia, ela nem imagina quanto estudo foi necessário para criar o conjunto de lentes e espelhos de uma máquina fotográfica. Que legal, Gil, deu certo! Parece que você está dentro de uma câmera fotográfica. Que barato! Ô, Gil, nós temos uma câmera escura. Então, se você acha difícil fazer essa experiência, você se enganou, você mesmo pode fazer em sua casa. Agora, basta uma simples caixa de sapato e outros materiais, não é mesmo? E no seu livro de física, você vai encontrar todos os detalhes de como fazer uma câmera escura, que na verdade é o princípio da câmera fotográfica. Agora, por hoje nós vamos ficar por aqui, porque depois de tanta reflexão, de tanta refração, é hora da revisão, meu chapa. Até a próxima. Até. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu noções sobre ótica geométrica e constatou que a luz anda em linha reta. Viu que a luz pode sofrer refrações e reflexões e que podemos explicar as sombras e penumbras dos objetos usando o princípio de propagação retilínea da luz.
Nunca é demais lembrar a importância do seu livro de física para o aprofundamento de tudo que você viu aqui, na teleaula. Lá, você vai encontrar explicações detalhadas das experiências, além de poder resolver vários exercícios que vão ajudar você a ficar firme na matéria. Tá bom? Até a próxima e tchau!